Vamos lá, vamos começar a nossa live. Eu quero pedir para vocês me ajudarem a ir lá mandar o aviãozinho, tá? Para ajudar mais gente a ver essa live. Eu vou começar aqui mandando para algumas pessoas. Sejam bem-vindos quem estão entrando agora. É um prazer tê-los aqui. Me ajude enviando um aviãozinho para as pessoas. Olá! A minha querida já entrou. Carla, daqui a pouco eu vou pedir para você me chamar por aqui para eu adicionar, tá? Pra gente começar. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Gisele Costa, eu sou personal trainer e hoje nós vamos fazer uma live falando como ficar fit após os 40. E aí? Então hoje a gente vai saber sobre isso, né? Como ficar mais fit, como ser mais fit. E uma coisa muito importante, gente, não é só para uma pessoa que está com 40 anos. É, na verdade, para aqueles que ainda vão chegar nos 40 anos. Como você pode melhorar a sua vida, a sua saúde? E aí a gente vai aprender isso num bate-papo muito legal com a Carla. E Carla, se você quiser, a gente já pode começar. Vai ser muito bom ter você aqui. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Essa live eu estou na expectativa muito grande e estamos aqui. Deixa eu ver aqui. Ué! Vamos lá. Carla, eu já aceitei você. E- Olá! Olá! Gente, por favor, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo bem? Aqui é muito barulho, então eu botei o fone para poder ouvir melhor você, tá, Carla? Tá me ouvindo bem? Tô te escutando super bem aqui. Ai, que bom, que bom. Eu também. Seja bem-vinda. Eu quero que você se apresente, que você fale um pouco de você. Ninguém melhor do que a gente mesmo para falar um pouco sobre o nosso trabalho, não é verdade? Sobre o que a gente faz. E eu quero deixar você bem à vontade. Muito obrigada por você estar nessa live. Eu estou super feliz de ter você aqui comigo. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço aqui o convite, porque, na verdade, assim, é uma das coisas que eu mais amo, né? Falar para empoderar essa mulherada aqui, para a gente ficar cada vez mais, não só mais fit, mas mais saudável, né? Que eu acho que isso Exatamente. é o mais legal, a gente focar em longevidade, a gente focar em saúde de dentro para fora, né? E não só o corpo Isso. bonito, porque o corpo bonito ele reflete, na verdade, a saúde que a gente tem aqui dentro, né? Então, Uhum. para quem não me conhece, meu nome é Carla Rigg. Eu sou health coach especializada em saúde hormonal, saúde intestinal e psicologia do comer emocional. Eu tenho 46 anos, vou fazer 47 anos, então vocês podem ter certeza que tudo que eu falar aqui foi não só, digamos assim, com base no que eu estudo e que eu aplico, né, com as mulheres que eu cuido, mas também pessoalmente, né, Sim, na minha própria pele, com especificamente. certeza. Então, eu acho que isso é bem legal de contar. Eu moro aqui na Califórnia já há algum tempo. E, enfim, e ajudo mulheres do mundo inteiro, né? Brasileiras do mundo inteiro por aqui. Um dos meus grandes focos realmente é essa parte de equilíbrio hormonal através de estratégias naturais, né? Então, vamos deixar essa mulherada cada vez mais fit e saudável depois dos 35 para frente. Sim, sim. E isso é muito importante, que é o que nós vamos falar hoje. E eu separei algumas perguntinhas para você, para você falar. E eu estou aqui, eu estou assim, numa felicidade, porque isso para mim também é ótimo. Daqui a pouco eu vou chegar aos 40, eu quero chegar empoderada, eu quero chegar super bem. E a primeira pergunta que eu fiz é assim, tá? Você acha mais difícil emagrecer depois do 40? Você acha mais difícil emagrecer, no caso, né, depois dos 40? Por quê? E isso é muito legal que está dentro do nosso assunto. Sim, sim. Na verdade, eu acho assim, é bem legal a gente entender isso em termos até hormonais. Por quê? Meninas, quem já tem mais de 40 ou até depois dos 35 já começa a perceber que assim as coisas ficam diferentes. Então, assim, quem não sabe que assim, antigamente era aquela coisa de você literalmente, se você ficava um dia sem jantar, chegava no outro dia, você já estava 1 quilo mais magra, né? Você tinha uma festa, você fechava a boca, aí de repente assim, pá, já conseguia emagrecer e secar do jeito que você queria.
Só que o que que acontece? Depois dos 35 a gente já começa, depois dos 40 com uma redução hormonal importante dos nossos hormônios sexuais femininos, principalmente de estrogênio e progesterona, porque a gente começa nesse decréscimo natural de hormônios até a gente chegar na menopausa. Só que esses dois hormônios são hormônios importantíssimos, não só para a velocidade do nosso emagrecimento, mas também para a gente conseguir relaxar, para a gente dormir melhor, para a gente se sentir bem, para a gente, digamos assim, não ter tanta dificuldade em reduzir a nossa massa gorda. Então, Uhum. que inclusive a gente passa a ter muito mais dificuldade em metabolizar carboidratos. Aí depois eu acho que aí eu entro até um pouquinho mais nesse assunto, se você quiser. Mas Sim. basicamente, conforme a gente vai envelhecendo, eu falo que a gente vai perdendo um pouco essa ajudinha mágica dos nossos hormônios sexuais femininos. E isso se E ajuda reflete, muito. ajuda muito. E aí fica realmente mais difícil para você manter o seu peso. E, paralelamente a isso, isso é uma coisa muito importante até na sua área, a gente tem uma redução de massa muscular Sim. natural, gradual. Depois dos 35 e depois dos 40, Você ela vai vai perdendo. percentual, vai aumentando, depois dos 50 mais ainda. Então, é como se fosse assim, você tem que ter um esforço maior para você conseguir manter a sua massa. Porque se você não se alimentar bem e principalmente incluir mais proteínas e tudo mais, o que, que vai acontecer? Você vai reduzindo a sua massa magra e você vai tendo muito mais dificuldade de emagrecer. Então, isso tudo tem por trás realmente essa nossa redução dos hormônios sexuais femininos. Então, eu acho isso muito importante a gente conversar com as mulheres, porque não tem como. Quanto mais a gente entender o jogo dos nossos hormônios e Sim, desse funcionamento natural, melhor para a gente. Não adianta a gente tapar o sol com a claro. peneira. A gente precisa aprender a jogar o jogo dos hormônios nessa nossa fase de vida para a gente conseguir Saber realmente como lidar com isso, né? saber como lidar, não só para a gente se manter fit, mas no sentido da gente se manter com saúde. A gente precisa entender que o panorama é diferente, né? Sim, exatamente. E eu posso partir para a segunda pergunta ou você quer falar, acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Então, pode falar o que você quiser. Ok, Se alguém então vamos lá. Olha, mais pergunta também, pode me falar. tá. E eu vi uma que colocou aqui que aos 55 ela perdeu 20 quilos, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu achei muito legal. Isso. A segunda pergunta. Para uma mulher envelhecer saudável e fit, o que você acha que é mais importante? Então, ó, isso é uma boa pergunta, porque na verdade, assim, Gisele, eu acho que é muito importante a gente entender a biodisponibilidade, bioindividualidade de cada pessoa, tá? Então, assim, Exatamente. isso é muito importante, porque o que funciona para você não funciona para mim, não Sim. funciona para sua vizinha ou para sua amiga. Porque em termos de envelhecimento, em termos de longevidade, a gente precisa muito entender. A gente tem, digamos assim, eu falo, vamos ver as coisas que são padrão, né? Então, o que é padrão? É Uhum. você estar saudável, é Sim. você controlar o seu estresse, você fazer uma atividade física. Então, assim, isso daí acho que todo mundo já sabe. Só que quando a gente vai um pouco mais a fundo em termos de envelhecimento, de longevidade, em termos de flexibilidade metabólica, de ação das nossas mitocôndrias, a gente precisa ir uma camada além do que isso, do que esse básico. E o que que é? Então, vou dar um exemplo bem claro aqui. Então, por exemplo, assim, comer saudável, todo mundo sabe que é bom. Mas assim, comer saudável para você, porque dependendo da sua capacidade digestiva, que muda ao longo do tempo, né? E Sim. que, por exemplo, um alimento que você conseguia é, digerir super bem no passado, depois dos 40, depois dos 50, você já não consegue digerir com a mesma facilidade. Então, assim, o que que acontece? É você escolher, quando a gente fala em longevidade, é você escolher uma Uhum. alimentação saudável que combine com a sua capacidade digestiva e que você consiga absorver aqueles nutrientes. Porque não Isso adianta não nada. quer dizer que para todos são iguais, não é?
Exato. Porque, por exemplo, brócolis é maravilhoso, mas se você não tiver digamos assim, se você tiver num estado um pouco mais de desbiose intestinal, se você tiver um supercrescimento bacteriano no seu intestino delgado, por exemplo, o brócolis vai ser extremamente fermentativo para você e vai te deixar até mais inflamada. Então, É. primeiro você tem que voltar uma casinha para trás, cuidar da sua parte digestiva para você conseguir ter os benefícios desse alimento. Então, é como se fosse o seguinte: então, quando a gente fala envelhecer saudável, eu acho que assim, a gente tem os pilares, né? Os pilares são, sem É. dúvida, você ter uma alimentação saudável que combine com a sua capacidade digestiva. Esse é o ponto primordial. Não adianta você seguir a dieta da vizinha, Não porque tem como. É isso que às vezes eu explico para algumas pessoas. Não dá. Tem não que dá. ser a sua dieta. Por isso que você precisa fazer várias coisas. Uma delas são alguns exames específicos, não é, Carla? Para Isso. saber direitinho o que tem que ser para você. Comer, ingerir, tudo nessa questão do que você está falando. Tô amando, Carla. Continua. Isso, então assim, um dos pilares é basicamente você ter uma dieta saudável, mas não é saudável de prateleira, não. É a dieta saudável que funciona para a sua capacidade digestiva. E como que você descobre? Exatamente. É você entendendo os sinais do seu corpo. Então vamos lá, se a gente tem que introduzir alimentos coloridos, mas a gente tem que testar, a gente tem que se observar, alguma coisa fermenta, outra não fermenta, a gente tem que tirar o máximo possível de ultraprocessados na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado, né, com a cafeína, com o Muito. glúten, porque o segundo pilar que eu acho super importante a gente falar, basicamente, é o seguinte: você tem que, então, ter uma alimentação que combine com a sua capacidade digestiva. Por outro lado, você tem que dar, ó, muita coisa antioxidante, anti-inflamatória na tua dieta no geral. Você tem que ter isso. Então, é como se fosse o seguinte, Gisele, se a gente não tiver, a gente tá o dia inteiro produzindo radicais livres. Porque a gente está estressada ou porque é natural. As nossas células, conforme elas trabalham, elas produzem radicais livres e está tudo ok. Tá tudo... O grande problema dos radicais livres é quando eles são produzidos em excesso. E aí a gente também produz radicais livres, enfim, porque a gente está estressada, porque a gente tem muito contato com poluição, porque a gente tem metais pesados. Então, como se fosse assim, a gente tem uma série de substâncias que são, digamos assim, contaminantes, né, inflamatórias, e assim, no nosso dia a dia, que a gente precisa cada vez mais ingerir muito antioxidante, substâncias anti-inflamatórias. Isso tem que ser meio que como se fosse rotina na nossa alimentação. Então tem que Sim. ser uma coisa que você tem que pensar, falar assim, nossa, quais são os alimentos e as fontes antioxidantes que eu estou ingerindo hoje, entendeu? Então, eu estou ingerindo fontes de ômega 3, eu estou ingerindo quais os fitoquímicos, então eu estou ingerindo frutas que são de cores vibrantes, quantos vegetais, assim, então como se fosse, eu estou, né, exagerando aqui, mas na verdade é como se fosse assim, estou colocando açafrão na minha alimentação, estou colocando ervas que são curativas, qual é o chazinho antioxidante ou Sim. anti-inflamatório? Então é como se fosse assim, a gente precisa pensar quando a gente pensa em envelhecer fit, assim, a nossa vida é cada vez mais corrida, estressante, com poluente. Então, cada vez mais Exatamente. precisa ter antioxidante, substância anti-inflamatória, comida de verdade que combina com a nossa digestibilidade, meio que no automático. Você não precisa nem ficar pensando, deixa eu tomar sabe, qual é o antioxidante que eu vou tomar na pílula. Pode até ser legal para você, dependendo da sua situação, você fazer uma suplementação temporária com alguns Uhum. antioxidantes pode ser maravilhoso. Mas a base alimentar, de você ter isso no seu dia a dia no automático, precisa ser estrutural, né? Precisa ser aquela coisa. Então, é como se fosse assim, literalmente, a tua alimentação que você combina com a tua capacidade digestiva, inclui muitas substâncias que te ajudem a detoxificar, antioxidantes, anti-inflamatórios. Eu amo shots, amo chás específicos, né? E atividade física. Não tem como. Para a gente envelhecer, a gente precisa fazer atividade física, porque Sim. literalmente a gente tem um monte de engrenagem no nosso corpo e essas engrenagens, se a gente não movimenta, é como se fosse Ela assim. enferruja. Mas, Ela acaba enferrujando.
Mas é que eu quero eu quero falar assim, enferrujar, não só em termos da gente não ter mais capacidade física, em termos hormonais também. Se você não faz atividade física, você prejudica o seu controle de açúcar no sangue, você prejudica a sua produção de hormônios sexuais femininos, você reduz a sua capacidade de detoxificação de substâncias. Então, é como se fosse assim, você reduz a sua capacidade de lidar com estresse. Então, é como se fosse assim, o pilar da atividade física, ele é, ele é necessário para o envelhecimento. Então, não é nem para você... Você está adiantando uma pergunta minha, mas tudo bem, continua. Mas, enfim, não é nem é como se fosse especificamente para você manter o seu corpite bonito, não. Não, A gente não, eu sempre falo sobre isso. Não é é, apenas ter um corpo bonito. Você trabalha internamente e também do lado de fora. Eu falo que, primeiro, eu sempre digo isso para as minhas alunas novas, você está cuidando primeiramente da sua saúde, do seu sim, bem-estar, vai muito mais além do que um corpo fit, um corpo saudável, um corpo bonito. Vai além disso. Eu digo sempre que é secundário. Você ficar com o corpo lindo é algo secundário que vai ser consequência, mas é a sua saúde, a sua qualidade de vida em todos os aspectos, seja emocional, seja física, não importa, mas você vai ver por completo a diferença. E no dia a dia, você falou algo muito importante, o estresse gerado do dia a dia. E quando você faz atividade física, isso muda, porque é como se você canalizasse tudo aquilo que você tem e jogasse para algo que está sendo bom. Estou estressado? Vou lá malhar. Vou me acabar hoje, mas é algo bom. Eu estou falando de uma forma popular que aí fica mais fácil de entender. Mas é isso que acontece. Você está tirando algo ruim da sua vida e injetando algo bom. Por isso que é tão importante a sua função aqui hoje, você falar para a gente o quanto é importante a alimentação, o que eu preciso fazer para melhorar a minha alimentação, isso é super importante porque eu não posso pegar a dieta de X, Y, Z, ó, né? E aí não tem como. Mas é eu entender o que eu preciso de verdade. Cada pessoa tem a sua individualidade e é necessário saber o que ela precisa tratar. E total. eu estou aqui hoje para mostrar também que as duas coisas se unem. O quê? Alimentação mais atividade física se casam perfeitamente. E faz toda a diferença para que a sua vida seja mais saudável e seja plena em tudo. Não basta só você melhorar a alimentação e emagrecer, mas e depois que você emagrece, o que você vai fazer? Você precisa dar continuidade a outras coisas, como aumento de massa magra, melhorar a flexibilidade, resistência muscular, melhorar a questão de você se sentir melhor, tirar essa flacidez que fica quando a pessoa emagrece, isso acontece, mas aí a gente precisa fazer todo um trabalho, que é aí que eu entro, vindo para fechar com chave de ouro esse serviço que é maravilhoso, que é a questão de você melhorar a sua alimentação com mais atividade física. Continua, É Carla. verdade, eu acho que assim, o que você falou é lindo, é perfeito, mas o meu recado é aqui, para as mulheres acima dos 40, isso é mais necessário. Porque a Sim, gente tem uma redução de hormônios sexuais femininos. Então, fazer uma atividade de retenção de massa muscular, ou seja, musculação, alguma atividade que seja mais funcional, mas que foque em ganho de massa, você não está apenas cuidando de flacidez, você está cuidando de equilíbrio hormonal. Então, isso é importante, que eu acho que é assim, super importante. forma genérica, o que é maravilhoso. Mas, para nós mulheres acima dos 40, e principalmente para as mulheres que já estão acima dos 50 depois da menopausa, não adianta só, inclusive, a gente focar em atividade cardiovascular. Você precisa fazer retenção de massa muscular, não só para manter o seu corpite bonito e cuidar da flacidez, mas também porque isso vai aumentar o teu número de mitocôndrias, vai aumentar inclusive o teu gasto basal de energia, isso vai requerer Sim, muito mais do seu corpo. E é como se fosse assim, você vai estimular a tua longevidade, porque você vai aumentar, você vai multiplicar o teu número de mitocôndrias. As mitocôndrias são como se fossem assim, as nossas fabriquinhas de energia de dentro das sim. células. É como se fosse uma usina que ela começa a trabalhar e conforme vai sendo pedido, aquela fabricação vai sendo aumentada. E é isso que acontece.
Só Resumindo, é isso. que massa gorda possui muito menos fabriquinhas, usinas de energia do que massa magra. Então, a massa magra, a massa de músculo, ela tem muito mais, ela multiplica muito mais essas fabriquinhas. Então, assim, o resumo é aqui, no meu ponto de vista, para Uhum, você 40, ser fit, saudável, você tem que ter uma alimentação que combina com a tua capacidade digestiva, você tem que cuidar dos sim. seus detoxificação, porque senão você vai ficar inflamada e uma pessoa inflamada, mesmo que coma bem, ela não consegue detoxificar, isso é importante, aí ela vai ter muito mais dificuldade para emagrecer, mesmo com uma alimentação saudável. Então é importante isso. Então, Uhum. muito antioxidante, muita substância anti-inflamatória e fazer atividade física para ganho de massa muscular. Então, assim, eu falo esses 3 pontos. Tudo bem, eu sou apaixonada pelo fígado e intestino, né? E os dois estão lá. A saúde começa no intestino, né? E a dupla fígado e intestino é o que ajuda a filtrar, literalmente, a gente mandar embora substâncias ruins que a Uhum. gente da gente, né? Então, esses dois eu acho que são base da nossa saúde. E atividade física é o que complementa, na verdade, porque a gente precisa, processo de longevidade, o ser humano ele precisa estar em movimento e precisa ter Sempre. essa massa. Né? Tá, falei Bom, bastante. sim, sim, acabou que eu vou até pular uma pergunta aqui, mas tem uma pergunta que não quer calar, que isso acho que todo mundo precisa saber, principalmente quem agora está querendo emagrecer, que é assim, existe algum alimento que ajude a emagrecer? Gente, essa é a pergunta assim, ouro, entendeu? A pergunta ouro que todo mundo quer saber. Então, mas assim, sinto muito, né? Sinto muito, digamos assim, decepcionar as Por pessoas, favor, não decepcione tanto, só um pouquinho. decepcionar as pessoas que ainda acreditam em solução mágica, ou num alimento, ou num chazinho mágico, assim, porque não existe nada que. Não tem nenhum alimento que ajude a emagrecer. O que existe, na verdade, é você descobrir o alimento que funciona na tua capacidade, para sua capacidade digestiva e que te dá nutrientes para o teu metabolismo funcionar melhor. E aí, quando as coisas entram Aham, nos teus eixos, você começa a emagrecer muito mais rápido. Então, a questão toda aqui é: não existe alimento milagroso, não existe chazinho milagroso, não existe nada disso. O que existe é alimentos que potencializam, que têm efeitos, digamos assim, que potencializam os seus resultados. Então, se você, quanto mais alimentos que são antioxidantes dentro de uma dieta balanceada, mais rápido você vai emagrecer, porque mais você vai estar, digamos assim, contrabalanceando os efeitos sim. dos. Explica pra gente dos alimentos oxidantes, porque tem muita gente que até fala, eu já ouvi falar, mas não sabe o que é. E assim, quanto mais simples falar, fica melhor para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Então, mas olha, assim, antioxidantes são alimentos que Aham, contêm substâncias que são literalmente assim, elas são curativas, elas têm um efeito de se ligar aos radicais livres, às moléculas de radicais livres, né? E a literalmente. Ixi, desculpa aqui. ah, Elas, que bonitinho. elas se ligam às moléculas de radicais livres. É que meu filho chegou. Pode levar, Gabriel. Vou estar numa live aqui. Olha, Sem problema. Ai, que então, bonitinho. Desculpa. vai lá. Oi. Literalmente, né? Os antioxidantes, eles têm um poder de se ligar às moléculas de radicais livres e, digamos assim, neutralizar os seus efeitos. Então, por que que a gente envelhece? Porque a gente tem um excesso de radicais livres. Porque a produção de radicais livres ela acontece de qualquer jeito, ela é benéfica, estimula a nossa imunidade, tá tudo ok. Mas quando ela está em excesso, a gente começa a ter esse estresse oxidativo, a gente envelhece, a gente fica doente, a gente começa a ficar mais inflamado. Então, essas substâncias que são ricas, são, Aham. elas estão presentes em comida de verdade. Então, assim, a gente fala que, olha, os principais, a gente tem substâncias que são maravilhosas, mas que estão literalmente assim dentro das frutas, das frutas de cores vibrantes. Eu sempre falo que assim, se você tem uma coisa que é muito vibrante, tem uma cor muito vibrante na sua frente, isso significa que a natureza quer te chamar atenção para aquele alimento. Então, Olha, interessante. é como se fosse assim, se você pegar o tomate, todas as frutas vermelhas, sabe, a beterraba,
é como se fosse assim, tudo que é verde escuro é maravilhoso, todas as folhas verde escuras. Então, assim, pensa que tudo que é vibrante contém substâncias que são antioxidantes maravilhosas, que têm esse poder de se ligar a essas moléculas de radicais livres. Que, enfim, eu podia até explicar tecnicamente, mas também não quero deixar vocês né, cansados. Mas, enfim, Sim. ele se une com essas moléculas de radicais livres que estão dentro da gente e neutraliza os efeitos dela. Então, é como se você tem uma molécula de radical livre que está doidona dentro de você, que você ingere os antioxidantes através das frutas, todas as verduras de cores fortes, né? Fala pelo menos umas duas frutas pra gente. Todas as frutas vermelhas, todas as Vermelhas. frutas e todas as frutas cítricas. Tudo que é vitamina C é extremamente. Hum, Menina, oxidante. vitamina C. Não, meninas não, porque eu sei que tem homens aqui, mas enfim. É, tem homem também, a gente tem também. É, repete de novo, por favor, que eu não consegui te ouvir. Eu acho que o pessoal também não ouviu. Você falou fruta, por favor. Todas as frutas vermelhas, vibrantes, Vermelho. roxas, Ok. as frutas cítricas. Tudo que for fonte de vitamina C é C. extremamente antioxidante. Você vai ajudar Olha, bom. a ficar e você vai combater o seu envelhecimento. Até porque, para a gente fazer a nossa produção de colágeno, inclusive, a gente precisa de vitamina C. Né? Então, mas nesse sentido, meninas, foquem em tudo que sabe, vitamina C, literalmente, faz, digamos, em termos alimentares, né, basicamente, né, de verdade, comida Uhum. de verdade, e tudo que é verde escuro. Então, você pegue, por exemplo, o brócolis, a alcachofra, você pega, por exemplo, a couve de Bruxelas, aspargos, espinafre, rúcula, tudo isso que é muito verde escuro é extremamente rico em substâncias que são que te ajudam a detoxificar as substâncias antioxidantes. Então você, enfim, foca em coisas cítricas, foca em frutas vermelhas, vegetais de Ótimo. cores verde escuras. Tudo isso assim é um apanhado geral de antioxidante que vai levar vocês além. Carla, como você adiantou algumas coisas, eu queria fazer uma pergunta. Dentro disso que você está falando, às vezes a mulher fala assim: Nossa, eu tô com uma barriga enorme, eu só vivo com a minha barriga inchada, eu só me sinto assim, com aquela coisa, né? É uma sensação assim estranha. Elas tentam explicar para mim o que elas estão sentindo, e isso tem muito a ver com a alimentação, e ela pode estar com um processo inflamatório, não é? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso você já falou algumas frutas antioxidantes que são importantíssimas, que também ajuda a diminuir um pouco desse processo inflamatório, não é? Mas é que assim, não é só processo inflamatório. Quando a gente tem Hum, um estufamento gástrico, quando a questão é que assim, quando você está num processo inflamatório, você pode ter, na verdade, um inchaço generalizado, você pode ter dores nas juntas, você pode ter aquela retenção de olha, líquido, isso é muito importante falar, tá? são coisas diferentes. Então você vê que você está num processo inflamatório, então você está muito cansada, muitas vezes você está com espinhas, uma pele congestionada. Então aí a gente tem uma questão mais, digamos assim, se você está mais inflamada num processo geral. Quando você tem um estufamento abdominal, então você tem uma questão mais gástrica, e aí de repente eu imagino que você pegue algumas mulheres que se queixem de um estufamento abdominal, mesmo que elas Sim. estejam comendo saudável, aí a gente volta exatamente para aquele ponto que eu estava falando lá no início da live. É como se fosse assim: se você está com um estufamento gástrico, provavelmente é porque você está ingerindo no seu dia a dia coisas que não combinam com a sua capacidade digestiva, mesmo que sejam coisas saudáveis. Por isso que eu falei, Uhum. algumas mulheres elas não conseguem fazer o processamento de vegetais que são, por exemplo, da família das brascas, que é o brócolis, o couve-flor, a couve de Bruxelas. Então, porque são fibras fermentáveis. E aí a barriga estufa. Então, não é uma questão específica de. Porque assim, se a gente estiver falando de barriga estufada, é isso que eu estou falando. Se a gente está falando de acúmulo de gordura abdominal, aí é outra Não, coisa. não, era exatamente isso que eu queria falar. Aí é esse estufamento, e aí a pessoa chega para você, eu imagino, falando, poxa, mas eu tô comendo saudável, mas eu continuo com essa barriga estufada, o que que é? Então, assim, você está comendo no seu dia a dia alguma coisa que você não está conseguindo processar. E tudo que Sim.
não consegue metabolizar, o que que o nosso corpo faz? Ele fermenta. As bactérias fermentam numa tentativa de te ajudar a quebrar aquele alimento. Então, é natural do nosso corpo, né? Então, é muito Sim. importante. E aí a gente tem várias possibilidades. A gente tem um caso de... Eu cuido de muitas mulheres que têm questões que elas têm um baixo pH digestivo, que elas têm baixa produção de enzimas digestivas, mulheres que têm um super crescimento de bactérias no intestino delgado, e aí, digamos assim, fermenta muito. E mulheres que, na verdade, assim, têm uma alimentação que, infelizmente, com baixa proteína, com muito carboidrato, né? E aquilo tudo fica fermentando, e aí acaba que você fica nesse estado de baixa energia, imunidade baixa. Então tem várias coisas, mas se você estiver falando realmente de uma mulher que tem um estufamento Sim, é abdominal, isso mesmo. É diferente de ter um abdômen protuso, a gordura abdominal, não é isso. É inchaço mesmo. E algumas se queixam e eu gostaria que elas soubessem melhor sobre isso. E eu vou fazer outra pergunta também, tá? E essa daqui eu acho muito interessante porque muitas pessoas perguntam, eu já sei mais ou menos a resposta, e que diz assim: o que você acha da atividade física em jejum? Tem gente que gosta de malhar em jejum, que se uhum. sente melhor. E o que você acha sobre isso? Isso realmente é bom? Você que tem a experiência de trabalhar com mulheres após os 40, que sabe tudo o que acontece, principalmente na questão hormonal, o que você acha sobre isso? A mulher fica. Porque muitas acham que por eu estar malhando em jejum, vou emagrecer muito mais rápido. Passa a bola para você. Na verdade é o seguinte, meninas, tudo depende. Eu vou de novo falar para vocês algumas possibilidades, mas literalmente, tudo depende da sua flexibilidade metabólica, da sua capacidade em lidar com, digamos assim, assim, deixa eu fazer uma analogia para vocês. É como se fosse o seguinte, ó, a glicose, o açúcar, o carboidrato que você come, é como se fosse a comida que está dentro da geladeira. Então, é como se fosse assim, o teu corpo, se você estiver comendo bastante, se você estiver, digamos assim, sempre comendo, o dia inteiro fazendo snackzinhos, é como se fosse assim, o seu corpo, ele só vai saber utilizar como fonte de combustível para você fazer as suas atividades diárias, a glicose, os carboidratos que estão circulando. Quando você fica um tempo maior sem comer, acabam, digamos assim, essa glicose, ela reduz, o índice de açúcar do seu sangue reduz, e aí você força o seu corpo a aprender a usar como fonte de combustível a sua gordura corporal. Isso a gente chama de flexibilidade metabólica. Então eu falo que assim, os carboidratos, a glicose que está no seu sangue é como se fosse a comida que está dentro da geladeira. A sua gordura corporal é como se fosse a comida que está congelada no freezer. O seu corpo sempre vai utilizar, digamos assim, a forma de combustível que está mais fácil, que é a sua glicose circulante, se você estiver sempre comendo. Então, quando você fica mais tempo em jejum, quando você fica mais tempo sem ingerir nada, ou quando você, por exemplo, faz uma atividade em jejum, desde que você esteja com o seu corpo treinado, o seu corpo vai abrir o seu freezer rapidamente, porque não tem comida na geladeira, ele vai abrir o seu freezer, ele vai literalmente saber como utilizar aquela gordurinha corporal. Então, assim, eu tô te falando isso porque é como se fosse o seguinte: esse mecanismo chama-se flexibilidade metabólica. Então, é, aos poucos, se você for treinando o seu corpo, reduzindo um pouco sua ingestão de carboidrato, eu não gosto nem de carbolândia nem de carbofobia. Os carboidratos são importantes, eles são necessários, principalmente para as nossas engrenagens hormonais, mas Uhum. não é o item principal. Então, conforme a gente vai reduzindo a nossa ingestão de carboidratos, a gente vai aumentando a nossa ingestão de proteínas, a gente vai conseguindo ficar um pouquinho mais de tempo, sabe? Aquela coisa, às vezes, tirando aquele snack da tarde, fica um pouco mais de tempo, a gente janta, e aí a gente fecha a lojinha, não come nada antes de dormir, fica até o café. Então, conforme você vai treinando o seu corpo, ele Aham. vai aumentando essa capacidade de ter flexibilidade metabólica. Então, isso significa que o seu corpo vai até o seu freezer, que é a sua reserva de gordurinha corporal, Sim. e vai aprender a utilizar a sua gordura corporal como fonte de energia. E aí, quando você fizer uma atividade física em jejum,
Se você estiver treinada, você não vai. Claro que depende do tipo de atividade física. O que vai acontecer? O seu corpo vai ter essa flexibilidade metabólica e você não vai sofrer, você não vai ter tontura, você não vai ter nada disso. Então, Pois é. você vai conseguir utilizar a sua própria gordura corporal como fonte de energia. Mas, para mulheres, aquelas mulheres que não estão prontas nesse aspecto ainda, o que vai acontecer? Se elas tentarem fazer uma atividade física, Não vai dar certo. não vai dar certo, elas vão ter tontura, fraqueza. Então, assim, então a minha resposta para você é a seguinte: eu, particularmente, acho maravilhoso, não sempre, mas para você, algumas vezes por semana, treinar, ajudar o seu corpo a treinar, a ter essa flexibilidade metabólica, Uhum. seu treino em jejum, caso você esteja já, digamos assim, já tenha feito a sua outra lição de casa. Então, você vê, por exemplo, eu treino jejum só com shot antioxidante, eu treino crossfit, que é pesado. Mas, por quê? Porque já fui treinando aos poucos. Porque jamais no passado eu pensaria em fazer uma aula de crossfit em jejum. Mas é porque o corpo já foi treinado. E aí, Sim, quando você faz isso aos poucos, não tem problema, porque você usa a sua própria gordura corporal. Mas a questão toda tudo depende do teu tipo de atividade, da tua capacidade do teu corpo em ter essa flexibilidade. Não adianta você pular para fazer isso, só vou emagrecer mais rápido, não. Porque o que pode acontecer é que se o seu corpo não estiver preparado com essa flexibilidade metabólica, vai dar ruim. isso vai dar ruim, porque você desacelera o seu metabolismo, porque o teu corpo fica sob estresse. Aí ele fala: não, eu não tenho energia suficiente para fazer essa atividade física. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a velocidade de metabolismo dessa pessoa e você acaba até ganhando mais massa gorda. Então pode ser um tiro no pé. É. Então, primeiro fazer sua lição de casa. E aí pode ser bem legal. Sim, resumindo, gente, complementando o que ela falou, simplesmente você não pode fazer atividade estando em jejum quando você não está preparado. A nossa live de hoje é falando sobre alimentação, o que pode, o que não pode, e ela deixou bem claro isso. E se você fizer atividade, principalmente para quem é iniciante, tem muita gente que é iniciante, Carla, e acha que fazendo em jejum vai perder caloria mais rápido. Não, é o que ela falou. Você simplesmente vai passar mal, vai ficar tonto. E não é isso que a gente quer. O treino tem que ser algo bom para você. Você tem que ter uma energia para gastar aquela energia. Se você não tem nada ali, principalmente para iniciante, não dá certo, vai dar ruim. Agora, uma pessoa que já está bem condicionada, que tem uma alimentação saudável, que usa alimentos que ajudam a ter mais energia, resumindo, você pode fazer de vez em quando um treino mais pesado e em jejum, ok? Tá? E Carla, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer a pergunta para a gente fechar aqui a nossa live. Qual seria a sua dica final para as mulheres com mais de 40 anos ficarem fit? Né? Para a gente fechar. Então, na verdade, acho que assim, de verdade, eu acho que é um resumão até do que eu falei, que é o seguinte: a gente precisa aprender a jogar o jogo da nossa idade. Então a gente precisa encarar o fato de que o Muito que importante. estava no passado não é o que funciona mais para você agora, porque os seus hormônios mudaram. Uhum. Depois dos 40, ele começa a entrar nessa fase de pré-adaptação para a entrada da menopausa. Tá. E Por favor, desculpa, Carla, eu até vi aqui, tem a Pamela. A Pamela, minha amiga, gente, que linda. Oi, amiga. Ela colocou aqui, ó, saindo de uma cesariana aos 39 anos. O processo para baixar a barriga é o mesmo? Se puder responder, hiper agradeço. Fofa, saudade, amiga. Então, mas o processo para baixar a barriga, na verdade, é que assim, quando a gente faz uma cesariana, a gente tem a questão específica que é a de para os nossos músculos, né? Para a gente voltar Sim. a fazer, então, fazer essa retração muscular. Então, nesse aspecto, eu acho que assim, em termos do pós-cirúrgico, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o processo tem que ser o mesmo, independentemente da idade. Mas é claro que a gente precisa saber que uma recuperação de fibras chegando nos 40 é diferente de uma recuperação de uma pele que está de uma menininha de 20 e poucos, né? Sem dúvida, Então, assim, a sem gente dúvida.
A regeneração é completamente diferente. Exatamente. Então a gente tem uma regeneração celular diferente e regeneração muscular diferente. Então, nesse aspecto é a mesma coisa. Agora, no pós, depois do cirúrgico e tudo mais, tal, eu acho que o que vai ser muito Uhum. importante é também entrando nesse mesmo mérito, que eu acho que é o, sei lá, a dica final, a gente aprender a jogar o jogo da nossa fase de vida. Literalmente, a gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que aquilo que a gente comia antes, a gente pode comer hoje, na mesma quantidade, ou Não. nessa mesma. Não, porque assim, até para falar para vocês, a redução, o estrogênio e a progesterona, que são os principais hormônios que reduzem depois da chegada dos 40, literalmente são hormônios que nos ajudam a metabolizar carboidratos e açúcares. Então, conforme você reduz esses hormônios importantes, você não consegue metabolizar os carboidratos e açúcares da mesma forma. Então, mesmo que você Logo, a mesma quantidade que você comia alguns anos atrás, você vai engordar. Por vai quê? fazer diferença agora. Vai fazer diferença. Porque você não consegue metabolizar mais esse alimento da mesma forma e Sim. também porque a gente não envelhece só por fora, não, a gente envelhece lá dentro. Então a nossa capacidade digestiva se reduz, né? Não só a produção hormonal, mas a capacidade digestiva, a capacidade de detoxificar. Fala para mim, antigamente era assim, você podia tomar um porre, tomar uma garrafa de vinho, aí você, sabe, no dia seguinte você estava meio assim, mas já estava bem. Depois dos 40, a capacidade de detoxificação e você lidar com, por exemplo, com álcool, com excesso de cafeína e tudo mais. Cafeína é um dos grandes perigos também, viu? Que é uma coisa muito importante para as mulheres tomarem muito cuidado. Cafeína, laticínio extremamente inflamatório. Nossa, muito, muito. Demais. Tem para muitas mulheres. Então, como se fosse, a gente precisa entender que assim, estou numa nova fase, entendeu? Quero ter uma longevidade, quero cuidar do meu corpo e da minha saúde. Então, o que Uhum. eu preciso fazer agora? Eu preciso aprender a lidar com essa nova fase hormonal. E nessa nova fase Claro. hormonal, sim, você vai ter que fazer atividade física para ganho de massa muscular, para segurar o que você tem, porque senão, mesmo que você tenha uma dieta super saudável, você vai perder massa muscular naturalmente por causa da redução hormonal. É o que Você você falou, naturalmente. Não é que você está fazendo alguma coisa errada, gente. Isso a gente vai perder com o passar do tempo. Isso vai ser para qualquer pessoa. é hormonal, vai É, perder. é Não hormonal, exatamente. vai perder. Então, assim, você tem que, sem dúvida nenhuma, cuidar da sua alimentação com esse outro olhar mais maduro. Então, com esse Uhum. outro olhar, poxa, antigamente eu podia comer isso, hoje em dia. Então, sei lá, antigamente você podia comer carne vermelha, não sentia nada. Hoje em dia, a carne vermelha já não funciona muito legal para você. Eu. Os laticínios não eram tão fortes para você. Hoje em dia, você come, você pode sentir mais constipação, ou diarreia, ou mais inchaço, porque tudo isso é o teu corpo falando com você. Tudo que é derivado que contém a glúten, antigamente você processava. Então, assim, a gente precisa entender qual que é o nosso jogo. Sim, a nova fase que você está tendo agora, né? E uma das Tudo coisas muda. importantes, muito importantes, que é o que eu mais vejo nas mulheres que eu cuido, baixa ingestão de proteínas, proteínas de qualidade e uma dieta rica em carboidratos. Quando a gente está nessa fase hormonal, a gente precisa ter muito mais cuidado com a ingestão de proteínas, porque a gente precisa reter essa massa muscular e fazer produção hormonal, e a gente precisa reduzir muito a nossa, digamos assim, nossa quantidade de carboidratos, porque a gente não consegue mais processar tão bem. Mas Uhum. proteínas muito importantes. Eu pego mulheres assim que estão sem energia nenhuma, não tem vontade de malhar, não tem vontade de fazer nada, mas assim, quando eu vou ver a dieta, ela não é nem tão ruim. Às vezes eu cuido de mulheres que são vegetarianas ou veganas. Só que a ingestão de proteínas delas é tão baixa que isso Hum. atrapalha a produção hormonal e atrapalha o nível de energia, todo o seu Olha, metabólico. Então, assim, sim, enfim, o consumo de entendi. proteína adequado é importantíssimo. E só para finalizar, gente, eu quero dizer uma coisa muito importante. Tem algumas alunas mesmo que às vezes fala para mim assim, eu me sinto desanimada para malhar. Gente, por incrível que pareça, uma má alimentação faz você ter desânimo, faz você ficar um pouco depressiva. Gisele depressiva também, também. Se você não melhorar a sua alimentação, principalmente após os 40, realmente você vai sentir coisas que você nunca sentiu antes.
E para você ter uma vida mais fitness, você precisa fazer exercícios físicos, você precisa melhorar a sua alimentação e saber o que você de verdade precisa comer e que você deve deixar de comer. E isso vai fazer toda a diferença. Como a gente falou desde o início, né, Carla? Cada um é individual. A minha alimentação, para mim, funciona, show. Para a Carla já é outra coisa, é outra pegada. E aí também tem uma coisa, tem que ver o seu ritmo, o que você Hum, consegue fazer e o que você pode fazer no momento. Então a gente tem que fazer etapas. Aos pouquinhos, você vai fazendo cada etapa na medida que você consegue fazer. E hoje, o mais importante, a gente deixou bem claro aqui, só fazer atividade é bom? É, em parte. E só alimentação é bom? É, em parte. As duas juntas fazem totalmente a diferença. Onde você vai ser muito mais plena, vai ser muito mais fit após os 40, e não só após os 40, até antes mesmo. Se você que está assistindo essa live, que é mais novinha, você fez muito bem de ter assistido essa live, porque você precisa entender o que vai acontecer com você ao processo dos anos que estão por vir, você tem que estar bem. Então, você melhorando a sua alimentação aos 30, aos 25, você vai ver que aos 40 você vai estar muito melhor do que algumas alunas minhas quando chegam para mim. Não é, Carla? Até mesmo quando chega para você. Porque você sim, vê a diferença no que vai acontecer no seu corpo. E eu sempre explico uma coisa muito importante. A gente trabalha de dentro, gente, para fora, tá? A atividade física ela é tão importante na sua vida, mas tão importante que ela te transforma internamente. E isso externa o seu exterior, que todo mundo vai ver, nossa, você está mais bonito, nossa, você emagreceu. Mas isso é algo que vai ser, como eu digo, secundário. Porque a transformação interna que você vai ter, você não vai ter nem noção de como é importante. Você fazendo a alimentação correta, muda tudo. Não é, é. Carla? Tá. Carla, foi um prazer Deixa te ter aqui. Tem uma Fala. pergunta aqui que eu vi que está falando aqui. Tá. Eu cortei carboidratos e açúcar e emagreci 6 quilos em 5 meses. Tá maravilhoso, porque assim, é literalmente, Hum, talvez assim, sem saber, é como se fosse assim, literalmente a nossa capacidade ao longo do tempo de metabolizar carboidrato e açúcar, ele vai reduzindo. Então, assim, maravilhoso o que você fez. E homem, eu digo mais, assim, homem tem uma facilidade maior, né, para conseguir assim, para conseguir perder peso por conta, enfim, da testosterona e tudo mais. Então, assim, maravilhoso que você fez. Eu acho que é isso mesmo. Carboidratos não é para cortar totalmente os carboidratos. A gente precisa ter os carboidratos do bem, mas os carboidratos refinados, né, as farinhas brancas, tudo que é, enfim, o refinado mesmo, até o arroz branco em si, a gente precisa reduzir a velocidade de entrada, né, desse carboidrato no nosso sangue. E isso faz. olha, adoro arroz. E Adoro essa arroz branco. e essa redução da insulina tem um impacto direto na nossa, enfim, redução de risco de doenças cardiovasculares, de funcionamento do nosso metabolismo, Sim. redução de você ter questões mais neurológicas no futuro. Então, enfim. Então, olha, Antônio, super parabéns. E aí, no seu caso, Antônio, capricha nas proteínas. Faça bastante atividade física para ganho de massa muscular, inclusive não só para Sim. você aumentar as suas mitocôndrias, né, mas também toda a sua produção de testosterona, mas assim, sem dúvida nenhuma, tá de super parabéns. 50 Tá anos, mesmo. então assim, super parabéns. E obrigado por estar aqui com a gente, Antônio. É isso, Carla. Muito obrigada. Você foi ótima, como eu já esperava. Desejo para você muito sucesso na sua profissão. Gente, quem puder, segue a Carla. Ela é excelente. Sempre ela está postando alguma coisa legal. E faz toda a diferença quando a gente aprende a se alimentar mais saudável. Isso você vê, assim, cada dia você percebe isso, como isso te faz bem, bem. É muito bom você ter aquela sensação de bem-estar tanto na alimentação quanto o prazer de fazer atividade física. E Carla, desejo para você e sua família tudo de bom. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto você é importante para mim. E é muito bom, de verdade, estar aqui com você. Aprendi mais um pouco, é sempre bom te ouvir. Sempre quando eu posso, eu vejo suas lives. E obrigada, tá? Por aceitar de estar aqui comigo.
Eu que agradeço o convite e é isso. Inclusive, se alguém tiver mais alguma dúvida, se quiser me mandar uma mensagem lá no direct, Pode mandar. meu perfil tá aqui embaixo lá no post, né, da Gisele. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem me mandar mensagem, eu estou super à disposição para ajudar vocês, tá? Mas adorei. Sim, e eu também. É. Obrigada, Carla. Aqui é 1 hora da tarde, né? Eu tô aqui na. É, sim, sim. Gente, ela tá na Califórnia, ela é chique, entendeu? Aí o horário é diferente. Então, se ela não responder, demorar um pouco responder, porque aqui já é o que eu acho que 6 horas da noite já. Então, Brasil, lá 4 não, lá é 2 da tarde ainda. E pode ter certeza, vocês também podem falar comigo, tirar dúvida, que nós estamos aqui para ajudar vocês. E parabéns, Antônio, pela barriga ter sumido. Isso aí. É bom que incentiva a mulherada também a se alimentar bem e ficar enxuto. Gente, muito obrigada a todos que participaram dessa live. E a você que ainda vai assistir essa live, ou melhor, que já assistiu. Obrigada. Obrigada, Carla, mais uma vez. Até a próxima. Vamos fazer outras, se Deus quiser, tá bom? Beijo, querida. Brasil. Tchau.